A Montanha Mágica, parte 7, segunda parte desse trecho. Então, vídeo passado, a gente conversou sobre esse princípio de prazer. Vamos resumir, parafrasear o que a gente vem falando, né? Perceba, não significa que, até agora, o narrador não deu indício algum que ele é contra o princípio de prazer. Não é esse o ponto, né? O que o narrador fez, primeiro essa história de contra favor, o narrador não está militando nesse sentido, não está fazendo um texto argumentativo, embora a gente, conforme a gente vai lendo determinado narrador, a gente vai vendo a opinião dele, né? Então primeiro isso, e segundo, não se trata de demonizar o prazer. O narrador fez um diagnóstico que a nossa sociedade não consegue achar qual que é o termo que ele usa? A razão incondicional. Nossa sociedade não se faz a pergunta para quê, porque se fizer vai estar em silêncio, não consegue responder. Então não se trata de demonizar. O que eu quero dizer com isso? Há uma diferença de hierarquia, lembrem-se. Uma coisa é eu tenho um objetivo, algo que me leva ao sacrifício, por exemplo, algo que me leva a exercer mais esforço do que seria necessário para a sobrevivência e autopreservação e prazer. Então aqui está o meu objetivo e eu tento atingir esse objetivo. O narrador não deu nenhuma amostra que seria algo moralmente reprovável eu ter prazeres abaixo desse objetivo, e a gente sabe, a gente chega em casa cansado, a gente tem que descansar, viajar para espairecer a cabeça ou qualquer coisa assim. O que ele está diagnosticando é o contrário, é quando o objetivo de vida, a pergunta para quê, primeiro não se faz, ou se fizer seria o mero princípio de prazer. E se a gente for por esses lados, fumar um charuto é o objetivo da sua vida, ou passar uma tarde na praia, ou a vida inteira na praia. Sobre isso, sobre o princípio de prazer, ou o fato, a possibilidade de existir algo mais, eu falei sobre o Freud. O Freud escreveu um livrinho bem pequenininho, dá pra ler assim num dia, chamado O Mal-Estar na Civilização. Se eu não me engano, eu tinha aqui a data da publicação, mas não é tão importante assim, mas foi um dos trabalhos mais tardios do Freud, né? Mal-Estar numa Civilização. Então nesse livro ele conta uma fábula, digamos assim, uma fábula da criação da civilização. Então vamos imaginar lá nos tempos, nos primórdios dos tempos, existia uma determinada tribo de selvagens, né? E como se espera numa teoria do Freud, esses selvagens provavelmente gostavam de ter um líder. Esse líder é a pessoa mais forte da tribo, só que aí havia um problema. Esse líder tinha filhos também muito fortes, e esses filhos, quando ficavam em idade suficiente, eles matavam os pais deles, ou o pai, né? Ele matava o filho, matava o pai, para que ele pudesse fazer sexo com a própria mãe, e bem como com todas as outras fêmeas que ele conseguisse na tribo, com irmãs, com as outras fêmeas da tribo. E isso, de acordo com essa fábula, teria continuado a acontecer por um bom tempo, né? Até que chegou um momento que um filho, como se tivesse uma epifania, teve uma ideia. Ele pensou, bom, mas peraí, tudo bem, eu posso até matar meu pai agora, claro que tem o prêmio que eu quero, que é fazer sexo com a minha mãe, e fazer sexo com todo mundo que eu quiser, mas olha o que vai acontecer, eu vou ficar velho também, e provavelmente o meu filho vai me matar para fazer sexo com a minha mulher. Porque vai ter a mãe, mas ele vai ter mais mulheres. Então, o que a gente vai criar? Mais ou menos seria mais ou menos como na mitologia grega. Lembre-se que a mitologia grega influencia muito Freud, né? Quando estava lá o Urano, que foi morto pelo Cronos, e aí o Cronos, que foi morto pelo Zeus, né? E aí teria mais um que mataria Zeus. Então tem essa... Então o pai sempre morreria nas mãos do filho. Então
de acordo com Freud, esse filho pensou, não, então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora vai ser tabu matar pai e fazer sexo com mãe. Lembre-se, é uma fala, a gente está simplificando a coisa, né? Mas o espírito estaria ali, de acordo com Freud. É assim que surgiu a civilização. E quando esse filho decide implementar essa lei, na verdade ele está fazendo uma troca. Ele está dando um pouco de prazer para que ele possa adquirir segurança. E aí você pode pensar, olha, então Freud acredita na nossa humanidade, né? Olha onde a gente chegou, agora nós somos civilizados e não matamos mais pai, dificilmente matamos pai, né? São casos isoladíssimos e dificilmente fazemos sexo com as nossas mães. Então, olha onde o progresso nos levou. Não exatamente. Porque para o Freud existiria esses dois princípios. O princípio de autopreservação, então eu quero viver mais, e o princípio de prazer, eu quero viver bem. Como que é viver bem? É violência e sexo toda hora. Mas é claro que isso é incompatível com viver mais. Então eu dou um pouquinho do meu prazer, olha, a mãe então eu não faço sexo, vou tentar fazer sexo com todo mundo que não seja minha mãe, e nem minhas irmãs também, mas eu ganho mais tempo de vida. Perceberam? Qual que é a consequência disso? É de um pessimismo, talvez um dos maiores pessimismos de acordo... um dos maiores pessimismos quando a gente fala de vida intelectual, artística, etc. Por quê? Porque aí, finalmente nós somos frustrados, mas a gente vai ficar com essa frustração. Lembre-se que o nome do livrinho é um mal-estar, o mal-estar da civilização. O mal-estar da civilização. Então a gente vai ficar com aquele mal-estar e a gente vai ficar com vontade de fazer muito sexo e muita violência. Então o que a gente vai criar para diminuir, para disfarçar esse desejo de fazer muito sexo e muita violência, né? Os prazeres imediatos. De acordo com Freud, é daí que vai vir a arte, é daí que vai vir a filosofia, é daí que vai vir a religião, é daí que vai vir o conceito do belo, etc, etc, etc. Na verdade, tudo isso são o quê? São modos de nos distrair desses princípios, desses desejos que são mais fortes e que sempre vão estar lá, né? Tentando aflorar, tentando trazer o caos. Perceba, essa é exatamente a questão de fumar charuto na praia e... fumar charuto na praia, né? Então, se qualquer possibilidade de nobreza, né? Então você, por exemplo, um médico famoso, por quê? Porque eu quero ser reconhecido, então é o meu prazer, porque eu quero... sei lá, uma boa situação financeira para que eu possa viajar, então é o meu prazer. Se é isso mesmo, então toda a hierarquia é essa. O prazer está aqui e a tua vocação, ou o que quer que você faça, só está servindo ao seu prazer. Não o contrário, né? O prazer pode até acontecer, mas, digamos assim, porque eu preciso descansar, porque eu preciso comer uma boa comida, mas a tua vocação está aqui, né? Lembre-se, se você tem esse tipo de visão, que é a visão que o Freud teve da cultura, o que é bem irônico, né? Porque ele faz ciência, né? Então, basicamente, a própria ciência que critica a ciência. Então, é a ciência de o Freud diz que toda a ciência, inclusive a ciência dele, porque não tem motivo pelo qual ele seria uma exceção, inclusive a ciência dele nada mais é do que uma tentativa aí de esquecer esses impulsos, né? Na verdade, Freud está dizendo, eu queria estar fazendo sexo aí e matando as pessoas, mas como eu não posso, então a gente faz ciência. Então, mais ou menos isso daí. Então, uma pessoa que tem essa concepção de vida, essa pessoa não entende o sacrifício. Ou vai entender o sacrifício como uma perversão, um sacrifício como uma coisa que não faz sentido algum, né? É só a pessoa que acredita que o prazer ele é subordinado, ele é menor, que vai ter esse tipo de noção aqui. E, voltando para o nosso livro, é o que parece que o Hans não tem, né? Por isso que ele não consegue entender que alguém não goste de charuto, sendo que dá tanto prazer assim.